Graça e paz para todos aí, meus irmãos que estão aí em Cristo Jesus, se alegrando na palavra, se alegrando no chamado, se alegrando naquele que te escolheu, que te capacitou para continuar o ID do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Hoje eu quero estar falando sobre isso, quero estar falando sobre a fala das boas novas, sobre a fala das bênçãos de Deus para aquele que necessita, para que você continue proclamando o Evangelho de Deus, colocando a promessa nos corações daqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus, daqueles que foram chamados por um propósito, para também estar seguindo essa palavra, para também estar proclamando essa palavra. Selecionei aqui um artigo que espero que fale ao teu coração, que ajude aí um pouco e que te dê fortaleza, ânimo para seguir a caminhada. Amém? O tema fala: não temas, mas fala e não te cales. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Diz aqui no livro de Atos 18, a partir dos versículos 9, 10 e 11. Todos nós sabemos sobre Paulo, que anteriormente era chamado Saulo de Tarso, e perseguiu a igreja primitiva, e todos tinham muito medo dele. Ele testificou o seguinte em Atos 26, olha só: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. Olha só que forte. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais com eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Que coisa terrível, né? Quantos Saulos nós temos entre nós? Quantos estão aí querendo com que você se cale? Mas Paulo, como era um perseguido nos antepassados, e hoje ele morreu e foi um dos maiores pregadores, foi um dos maiores perseguidores de cristãos e se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Não viveu com Jesus, mas se tornou um dos maiores, né? Um primitivo aí na pregação. Por quê? Porque ele seguia. Então, se hoje você e eu estamos sofrendo algum tipo de perseguição, não se preocupe, não se cale, continue falando, porque Deus te deu autoridade para isso, para falar as boas novas, para você continuar o ID e conseguindo alcançar quem realmente necessita ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos adiante mais um pouco. Agora vemos que os papéis são mudados e aquele que perseguiu os cristãos para aprisioná-los agora se encontra em diferentes adversidades e perseguições por pregar o que ele próprio condenou. Veja só, Spurgeon disse que o apóstolo Paulo era grande em tudo, pois se procurássemos como perseguidor, ele provavelmente o maior de sua época era. Mas se procurássemos como pregador, foi o mais eminente pregador do Novo Testamento, como disse, né? No passado ele foi um dos maiores perseguidores dos cristãos aqui na terra, mas também se tornou eminente o maior pregador do Novo Testamento. Aleluias, que maravilha, né? Então, se tem alguém te perseguindo, tenha certeza que esse perseguidor, ele vai se tornar seguidor de Cristo em nome de Jesus. Paulo estava numa época em que muitos judeus não acreditavam na pregação de um Jesus e ficavam desconfortáveis porque Paulo falava tão ferozmente sobre Jesus. Mas isso não era uma desculpa para Paulo temer e deixar o ministério. Mas ele diz: Paulo estava totalmente dedicado à pregação da palavra, testificando os judeus que Jesus era o Cristo. Algo que fortaleceu grandemente a vida do apóstolo foram as palavras consoladoras do seu Senhor, pois o próprio Deus diz: não tenha medo, não fale e não cale a boca, porque eu estou com você e ninguém colocará a sua mão em você para feri-lo.
porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Eu sei que o apóstolo Paulo tomou muita oposição quando ouviu essas palavras. Ele colocou uma confiança muito mais forte, porque ele sabia que aquele que falava com ele não era um homem para mentir, senão que ele iria cumprir cada uma de suas palavras. E temos que saber que isso confortou o seu momento solene quando os judeus perseguiam. Não é verdade? Se Deus ele cumpriu palavra na sua vida, se Deus ele te prometeu algo, como diz Paulo, ele não é homem que minta, ele vai até o fim para cumprir a sua palavra real em sua vida. Amém? Deus é fiel. Lembre-se disso, Deus é fiel nas nossas vidas. Muitas vezes nos encontramos sem saída porque pensamos sobre o que a gente vai dizer na congregação. Se eu falo sobre certas questões que estão acontecendo diariamente, no entanto, nosso chamado é pregar o Evangelho como está escrito em toda a sabedoria do Senhor. Deus está conosco, não calemos a palavra de Deus, seja como um fogo dentre nós. Amém? Importante, porque tem muitos líderes de igrejas que querem pregar o verdadeiro Evangelho de como se comportar, de como ter uma vida próspera, de como ter uma vida reta, íntegra na presença de Deus, mas talvez sofre um tipo de perseguição também dentro das igrejas. Querido, você que não conheceu ainda Jesus e está tendo a oportunidade de conhecer, há perseguições sim dentro da igreja, começa-se a perseguições dentro da igreja, mas Paulo falou, usado por Deus, não se cale. Se veio no teu coração para pregar, para ministrar a palavra dentro da igreja, não tenha medo. Deus ele colocou essa natureza em seu coração, então você tem que passar esse algo que Deus colocou em você para a igreja. Não tenha medo, não se cale, você fala e Deus fará maravilhas no meio deles, seja de exortação, seja de ensino, qualquer palavra será para ensinamento para o povo de Deus aqui escolhido. Então não devemos temer as perseguições que começam sim de dentro da igreja. Não devemos temer as perseguições que estão ali fora, que estão tentando nos intimidar, que estão tentando nos afrontar. Você não pode falar do amor de Deus. Você faz isso, você faz aquilo. Meu querido, uma vez que se você se coloca na presença de Deus, uma vez que você abre a sua boca, você consegue ter o poder da comunicação, o poder da linguagem. Você sabe falar, mesmo que você não tenha leituras grandiosas, não tenha ensinamentos glamurosos, estudou em faculdades, em escolas públicas, em escolas particulares, vamos dizer, mas não interessa. O que importa é que você sabe falar de Jesus. Se você pelo menos disser, abrir a sua boca para uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa que está caída e dizer, meu querido, minha querida, Jesus te ama. Você já está trabalhando para o reino. Você já está trabalhando para Jesus. Então, em nenhuma circunstância, não se intimide. Não dê um passo para trás. Siga adiante, levando as boas novas a quem precisa. Muita gente precisa de você. Não jogue as suas armas no chão. Não jogue a Bíblia. Não deixe a palavra lá para trás. Não jogue as suas chuteiras. Mas agora é tempo de alçar os pés. Calçar com a palavra de Deus. E pedir autoridade. E pedir revestimento. E não temer. Não se cale. Essa palavra é para você, viu, querida? Não se cale, não é tempo de calar. Peça as forças ao Senhor. Tenha Davi como seu exemplo. Tenha Jó como seu exemplo. Sofreram 2 grandes ministros da palavra de Deus. Perderam tudo. Ficaram sem nada. Mas encontraram forças no Senhor. Por quê? Porque eles não decidiram se calar. Eles continuaram na jornada. Eles continuaram até o fim da sua vitória. Até o dia chegar da sua vitória. E aí foram grandes profetas da palavra do tempo de Deus. Não se calem. Não é tempo de abaixar as armas. Não é tempo de
jogar no chão aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te outorgou, te deu autoridade, te capacitou. Hoje você é um homem ou uma mulher capacitada para seguir o ID de Deus aos que necessitam. Muitas pessoas, muitas almas que estão à margem, que estão sofrendo por não conhecer a palavra de Deus, ele precisa de você. Deus, ele nos chamou, independente de qualquer circunstâncias. Não vamos olhar para as nossas necessidades, não vamos ser egoístas. Eu estou passando isso, eu não posso ir. Eu posso ir. Sofrendo ou não, eu posso ir. Claro que há momentos que o seu corpo está debilitado. Procure tratamentos. Deus fala. Se chegou o momento que a sua carne está doente, precisamos curá-la. Precisamos curar o nosso coração, primeiramente, para seguir o ID de Deus. Amém? Mas não se restrinja a tratamentos. Deus, ele deu capacidade para doutores, porque há enfermidades que precisam sim de medicamentos. Deus, ele é Deus de milagres nas nossas vidas, mas há situações, não sabemos. Se tem os doutores, se você está doente, temos sim que procurar os recursos que Deus capacitou para nós, para eu e para você. Então, com coração curado, com coração sarado, com mente sã, você segue-se o ID de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Receba a bênção, não se acovarde, não se cale, use a sua boca para proferir